Estamos de volta ao nosso panorama da literatura russa. Dessa vez, vamos introduzir um novo autor, um novo escritor russo importantíssimo, Nikolai Gogol. Quando nós falávamos de Pushkin, nós estudamos obras fantásticas, notáveis, e ficou muito marcado a clareza e a simplicidade diretas, dignas do grande gênio que era Pushkin. Nós brincamos que Pushkin se achava o Mozart da literatura na sua época, e o problema dessa falta de umidade é que ele realmente tinha razão, ele era algo como um Mozart equivalente na literatura russa naquela época. Mas hoje, nessa oportunidade, nós vamos começar a olhar para um artista que, apesar da sua profunda admiração por Pushkin, é, em muitos aspectos, o oposto de Pushkin. E isso já fica marcado desde saída, essa oposição em muitas instâncias, né, da literatura de Gogol à literatura de Pushkin. Gogol adorava deixar a sua fantasia se desdobrar de formas complicadas, glorificando a sua alma e o seu texto em imagens, metáforas que cada vez mais eram extensas e intrincadas. Por isso que hoje, quando nós falarmos do inspetor geral, será necessário recuperar algumas dessas metáforas, porque elas têm grande relevância ao entendimento e ao estudo da literatura gogoliana, né? E essa relevância vai se mostrar importante. Além disso, Gogol era um grande mestre do humor grotesco. Ele desenvolve situações absurdas. Vamos ver narizes que misteriosamente desaparecem do rosto das pessoas, artistas que têm visões do oposto do que procuram criar. Enfim, o mundo de Gogol é um mundo frequentemente manipulado por um daimon, por um demônio tão forte e perverso quanto qualquer outro demônio na literatura religiosa medieval. Nós falávamos nos encontros sobre o estado Rus e a formação, né, contínua dos eventos que trouxeram intensidade da literatura russa ao longo dos seus deslocamentos de Kiev na direção leste, a importância dessas figuras dos daimons, dos demônios, esses espíritos que estão quase sempre presentes e têm relevância no texto, e importância não só no texto, mas também na cultura como um todo. Então, esses são aspectos de Gogol que nós vamos encontrar. Gogol nasce na cidade de Poltava, onde aconteceu uma famosa batalha na história da Rússia. E no século XIX, essa cidade da Ucrânia era uma província do Império Russo, um território com língua, com tradição folclórica própria, dominado ali pela cultura e principalmente pela língua russa, né? Essa relevância que vai aparecer em muitas das primeiras histórias do Gogol, refletindo essa origem de uma maneira colorida, né? Em múltiplas facetas que, importantemente, são registradas. Ele vai ter alguns sucessos literários, isso é fato, né? Mas também vai fracassar no ofício de acadêmico. Nós temos o registro do nascimento dele, com o nome de batismo Nikolai Vasilievich Gogol, a 1º de abril de 1809. E, interessantemente, há muita mística no entorno. Por isso que eu falei dos daimons, né? Por isso que eu falei dos demônios, e vou até colocar aqui no nosso círculo de elementos que representam a personagem histórica enquadrada na literatura russa, que é Gogol, né? E ele sempre foi, a mãe era muito religiosa, né? E o pai tinha algumas terras, mas
acima de tudo, amava, culturalmente falando, tanto a literatura quanto o teatro, e ele estuda numa escola em Poltava entre 1818 e 1821 e vai para fazer o curso ginasial em Liege. Só vai ser em 1829, exatamente, que ele se muda para a grande cidade de São Petersburgo. Eu boto o SP aqui no quadro, a pessoa faz São Paulo, não, é São Petersburgo. A intimidade de estar na Rússia é essa, né? Você pode abreviar São Petersburgo. E ele começa ali publicando alguns poemas que não são muito bem quistos pela crítica, e aí em 1830 ele tem um conto chamado A Noite de São João, que ele se baseia numa lenda popular da Ucrânia, e ele começa a se estimular a fazer outras obras. Em 1831, 1832, ele tem obras publicadas chamadas Os Serões numa Granja perto de Dikanka, que na verdade era uma coletânea de contos, todos inspirados no folclore. Então, o Gogol é um homem dos contos, desde o começo. Ele faz algum texto de poema, mas é muito criticado e acaba migrando para o gênero dos contos. Né? E vai ser a partir da década de 30, e especialmente a segunda metade da década de 30, que ele vai ter alguma relevância. E em 1835, duas coletâneas suas são publicadas, uma chamada Arabescos e outra chamadas Mirgorod. Mirgorod. Nessa Mirgorod tinha uma novela que ficou até relativamente famosa, de nome Taras Bulba. E, importantemente, é o ano de 1836. Eu não quero me demorar muito na biografia do Gogol, porque a gente tem muita coisa para falar do inspetor-geral, mas suficiente dizer que, naquele ano de 1836, Gogol declara o seu fracasso como professor, como acadêmico. Ele chegou a dizer que a universidade, a fala dele foi: a universidade e eu cuspimos um na cara do outro e nos separamos. E em 1836 ele vai escrever a sua obra-prima, ou uma das suas obras-primas, uma peça para o teatro, e aí é uma migração curiosa do Gogol para o teatro, que vai se mostrar importantíssima. E a primeira apresentação foi extremamente popular, foi um verdadeiro coup de théâtre, a estreia do Inspetor-Geral em maio de 1836. Naquele mesmo ano, ele tinha viajado para a Suíça, pela França e a Itália, e em Paris ele recebe, tristemente, a notícia que nós demos no encontro passado, no final, a morte de Pushkin, grande poeta, grande amigo dele, e ele ficou muito abalado com a perda de Pushkin. Em Roma, ele vai trabalhar num texto que é muito importante, que nós vamos estudar, sem dúvida, nas próximas aulas de Gogol, mas não sem antes tratar de outras obras igualmente importantes. O texto é Almas Mortas, e depois ele volta para a Rússia só em 1841. Eu não quero entrar na década de 40 ainda, eu quero ficar na década de 30, por isso eu suspendo a biografia do nosso querido agora Nikolai Gogol e começamos a falar do inspetor-geral, porque são muitas informações, muitas ferramentas. O Gogol, aos poucos, vai desenvolvendo textos teatrais, peças de teatro, para além das suas obras de conto. E a importância é tão fundamental que nós temos, benza a Deus, em língua portuguesa, uma obra que foi lançada, para variar, pela Editora 34, que é a maior publicante brasileira de textos em literatura russa. Eu não sei dizer se em Portugal temos um volume equivalente, mas o texto chama-se Teatro Completo do Gogol, que foi maestralmente traduzido e contém, além do Inspetor-Geral, as outras peças para o teatro do Gogol, para quem ficou fã do homem. Mas, logo no começo do Inspetor-Geral, essa peça, escrita em 1836, ele, em função do sucesso, né, ele usa, logo no começo, ele usa uma espécie de gíria
né, desde o começo ao uso da linguagem popular. A linguagem do povo, ela tem uma força em Gogol. Isso fica muito evidente na abertura da peça. Ele coloca uma epígrafe. E essa epígrafe aparece como um provérbio russo muito popular. Eu sempre peço perdão aos ouvintes falantes de língua russa pelos pecados que eu venho cometendo aqui, tentando falar russo, mas é só para ter uma ideia da sonoridade da língua russa e, enfim, aculturar um pouco os nossos encontros. Como vocês sabem, eu não falo nem um pouco de russo. Mas ele diz nessa epígrafe, parafraseando um provérbio russo popular, na дзеркало не чапенет, коли рот закрыва, que é alguma coisa parecida com não se irrite com o espelho se o seu rosto que é torto. Ou seja, os problemas estão nos olhos de quem vê, né? Você não pode reclamar daquilo que é, né? Então, se você não está vendo, não adianta se irritar com o espelho, porque o rosto torto é o seu, o espelho não tem culpa, ele só reflete. Ele coloca essa frase, esse provérbio russo popular, logo no começo da peça, como se norteasse o tom de tudo que vem pela frente. A escrita de Gogol em O Inspetor-Geral tem uma capacidade fantástica de criar choques maravilhosos na imaginação, porque são coisas muito absurdas, tipo o juiz que mantém gansos dentro do tribunal, o professor que toda vez que fala de Alexandre o Grande sai quebrando as cadeiras. É um texto que abre diante dos nossos olhos um mundo maravilhoso, um mundo multifacetado, fantástico, que é o mundo de imaginação do Gogol, né? Além de ser o grotesco, há também um espaço para o absurdo. E esse absurdo é fundamental de ser encontrado aqui, né? E, impressionantemente, a personagem central é um fanfarrão, um poser, né, metido a alguma coisa relevante, que é o nosso Klestakov, que evoca na sua fala, né, até o próprio nome dele, Klestakov, em russo, evoca na mentalidade, na alma russa, o som do chicote. E a presença dele numa cidade provinciana vai causar uma perturbação terrível. Por quê? Porque os habitantes dessa cidade vão confundir o Klestakov com o inspetor-geral, alguém que está viajando incógnito de São Petersburgo na tentativa de examinar a administração dessa cidade provincial que é extremamente corrupta. Então, é uma cidade extremamente corrupta, né? E a presença do que seria uma figura vinda de São Petersburgo é algo que vai chamar atenção. As várias autoridades locais dessa cidade vão se oferecer e vão, claro, desembolsar quantias substanciais de dinheiro que o Klestakov vai aceitar de bom grado. Eles acham que estão subornando o inspetor-geral e, com isso, encobrindo a desonestidade da cidade. Em meio a toda essa confusão, o Klestakov consegue fazer, aspas, declarações de amor, aspas, a esposa e a filha do prefeito da cidade. Né? Ele faz investidas contra as duas e as fantasias com que ele corteja as duas são, sem dúvida nenhuma, exageros maravilhosos do que seria a boa vida em São Petersburgo pelo olhar do Gogol. Né? E ele começa a mencionar que ele conversa, o irmão Pushkin, sim, é um figurão aquele cara, então. E ele fala sobre, ele chega a absurdos, né? Ele fala sobre uma sopa que está numa panela que foi trazida direto de Paris em um navio, cujo aroma supera de longe qualquer coisa que você possa encontrar na natureza. E o Gogol, digamos, dá uma rédea solta à sua fantasia gogoliana por meio das mentiras e dos exageros retratados e perpetrados pela personagem central, que é o Klestakov. Depois que os administradores da cidade vão enviar o veículo
né, vão colocar ele no veículo mais rápido disponível, que era uma carruagem puxada por 3 cavalos vigorosos, uma troika, como a gente já conhece dos outros textos que nós lemos. Eles descobrem, através de um ardil que é muito comum na cidade, que é a leitura de correspondência alheia, crime, mas que eles cometem com muita tranquilidade, eles vão descobrir que o Klestakov, na verdade, é uma fraude e que está se divertindo às custas deles. E quando eles começam a se repreender cada vez mais alto, um gendarme vai aparecer e anuncia a chegada do que é o real e verdadeiro inspetor-geral. Com isso, Gogol faz colocar todos os personagens petrificados, calcificados em posições e posturas corporais grotescas. O chefe dos Correios, por exemplo, está todo contorcido e o seu corpo lembra, inclusive, um ponto de interrogação. Outros ficam com os membros contorcidos em formatos geométricos variados. Enfim, eles ficam ali como se estivessem congelados no mesmo lugar, mais ou menos durante 1 minuto e meio, até que a cortina final caia lentamente. Essa é a ideia da história e é o grosso do que a gente precisa entender. Claro que eu vou recuperar outros episódios à medida em que a gente analisa, mas importante momentos da sinopse são esses. Há séculos, é importante que se diga, em função da questão da crítica, né? A questão da crítica que vem surgindo há séculos dentro dessa obra, há uma polêmica sempre muito forte que perdura em cima dessa peça, que é algo importante, porque se ela é amada e odiada, isso revela que a ambiguidade também está no texto. E a ambiguidade do texto nos é muito útil em se tratando de literatura russa. Por exemplo, os críticos conservadores castigam muito Gogol por manchar o bom nome da Rússia com a sua exposição da corrupção local generalizada. Eles não negam, esses críticos, a existência da corrupção na Rússia, quando reclamam que Gogol ousou escrever sobre isso abertamente. Eles criticam Gogol por falar. Ou seja, se você é corrupto e não fala sobre isso, está tudo certo. O problema é quando você começa a abrir a boca e aí começa a exigir mudanças de comportamento e de ação. Por outro lado, os radicais e reformistas vão elogiar Gogol, vão dizer que ele está expondo as veias abertas, as falhas sociais da Rússia que eles vêm atacando por muitos anos. O próprio czar Nicolau I, que tanto restringiu a apresentação das obras de Pushkin, foi surpreendentemente tolerante aqui com o inspetor-geral. Há uma alegação de que depois da estreia da peça, ele teria dito: todo mundo recebeu o que merecia e eu recebi o pior de tudo. E que ele deu a chancela real para que as apresentações futuras ocorressem, o capricho, digamos, dos monarcas, né? Na Rússia existe uma expressão que pode ser traduzida como a lógica do faraó, que eles usam para se referir a caprichos de quem está no governo. Mas o fato é que o próprio Gogol negou que ele tivesse qualquer intenção de satirizar a Rússia czarista. O Gogol teria alegado que a aparência final do inspetor-geral, na verdade, era a representação da consciência cristã da humanidade, ou então o dia bíblico do juízo final. Agora, é óbvio que o autor sabe tudo o que fala, mas não tem a noção da totalidade do que fala. E é para isso que existe análise, é para isso que existe estudo sério, não só sobre a obra em si, dentro do seu contexto, mas também sobre a obra e a recepção que ela tem ao longo dos séculos. Então, negar a presença de sátira política na peça é o mesmo que negar a presença do nariz no rosto de Gogol, né? Mas, ao mesmo tempo, se você limita a peça, o inspetor-geral, à crítica política, você está reduzindo uma obra de arte magnífica do Gogol. Então, tem que ter um cuidado. Eu não posso nem ver política de mais e nem ver política de menos. Por isso que essas análises introdutórias são importantes, e é por isso que, mais do que uma biografia do Nikolai Gogol, eu quero me dedicar a uma análise do inspetor-geral, que às vezes é
muito falado, muito comentado e às vezes montado, inclusive montagens brasileiras, portuguesas e em países de língua portuguesa na África, mas ainda assim pouquíssimo estudado, né? Nem sempre o que é famoso é necessariamente compreendido. Então a gente tem que pegar essa ideia para montar todo um cenário de crítica. Então vamos aproveitar para iniciar a nossa análise, não sem antes dar um giro para pegarmos as primeiras perguntas e comentários sobre o Gogol, biografia até a década de 1830. Vou vetar eventuais perguntas da década de 40 e sequenciadas, mas perguntas da biografia do Gogol até a década de 30 e sobre a ideia da sinopse do inspetor-geral antes da gente começar a análise e a crítica, né? Foram esses três tópicos que a gente abriu antes da análise propriamente dita. Alguém? Talvez seja importante frisar a relevância da Catarina Russa dentro desse contexto, né? Porque a Catarina tem uma importância fundamental dentro da cultura, e isso, claro, reflete, o Karamzin fala disso, e aqui no Gogol também vai acontecer essa relevância, né? E em relação à Catarina, a gente vê a importância dela não só naquele período, né, final do Karamzin, mas nessa geração que vem imediatamente após, e muito fica marcada e revelada pelas benesses que o jugo dela trouxe. Malefícios vários, mas muitas benesses do ponto de vista cultural. E essa importância vai aparecer muito na obra do Pushkin, muito na obra do Gogol e até um pouco no começo da obra do Dostoiévski, né? Então, a irrelevância de Catarina, sem dúvida, ela continua permeada presente, mesmo aqui já tendo terminado o seu período. A gente está mais ou menos a 30, quase 40 anos de fins do jugo da Catarina, já dentro desse período do Nicolau I, mas ainda vendo ecos e reverberações do que a Catarina inspirou. Sobre a estrutura dessa obra, é muito importante frisar alguns aspectos. Primeiro de tudo, o seu gênero dramático, a ideia do teatro, traz um elemento mais tranquilo para a demonstração e exposição do que é o absurdo, até porque as ações acontecem numa cidade sem nome na Rússia, a estrutura é toda dramática tradicional, no sentido de diálogo e monólogo eventual em terceira pessoa, o tom muito irônico, cômico, paródico, o humor é um humor às vezes divertido, às vezes alegre, mas muitas vezes também é um humor de suspense. O nosso protagonista e o antagonista a um só tempo é o Klestakov, e é ele ao mesmo tempo, quer dizer, ele é protagonista e antagonista, e o conflito central, como vocês perceberam, é sobre a verdadeira identidade dele. Será que vai ficar claro para o prefeito e para os outros funcionários públicos a verdadeira identidade do Klestakov? Né? E o clímax vai acontecer quando o chefe dos Correios irrompe na cena e expõe o fato de que o inspetor do governo não é quem eles pensam. Né? Então, essa imagem está muito forte. Além disso, a obra faz referências a assírios, babilônios e Alexandre da Macedônia, né, na fala dos professores, faz uma alusão a Voltaire, tem alusões aqui bíblicas, inclusive, outras há um livro de um pregador não conformista inglês chamado John Manson. O Gogol pensava que ele era um guia para o ritual maçônico e acabou usando aqui na peça. O Klestakov também fala que era amigo do Pushkin, que também não deixa de ser uma referência. Né? O juiz vai comparar o inspetor de escolas a Cícero, né? Que era o famoso orador. Tem uma referência ao Jacobino, né? O revolucionário francês, ao gendarme, que era um corpo estabelecido por Nicolau I sob o comando do terceiro departamento, que era uma força policial secreta. Né? Eu falei essa palavra, eu não sei se alguém ia fazer essa pergunta ou não, mas o gendarme ele é realmente um oficial secreto da polícia russa. E um dos paradoxos, interessantemente, na estrutura dessa peça, é que o governador que se envolveu e lidou com diversas fraudes durante toda a vida não consegue discernir sobre a verdade do Klestakov.
dele ser ou não ser totalmente fraudulento, né? Então, aqui nós temos muitos aspectos relevantes na estrutura da peça, e eu quero colocar só os principais. Não vou entrar nem em análise de estrutura, de figura de linguagem, coisas da natureza, porque é importante a gente começar a puxar os temas, tá? Então, enquanto a gente raciocina sobre a estrutura, vamos pensar também sobre os temas. Aí, e colocando sobre a estrutura, só para a gente amarrar, são 5 atos, né? Buscando, foi muito bem lembrado aqui pelo pessoal, os 5 atos espelhando o modelo shakespeariano que ele tinha aprendido a admirar com Pushkin. Mas sobre os temas, né? Temos aqui 7 temas que valem a pena serem comentados. Existem outros subtemas, temas menores, mas vamos comentar esses 7. Essa peça sobre o primeiro, satirizando a burocracia, ela satiriza diretamente a complexidade e a ineficiência, digamos, entorpecente da burocracia russa do século XIX. Mas ela foi adaptada para se tornar uma acusação universal de todos os obstáculos que devem ser superados para a gente alcançar qualquer tipo de satisfação ao lidar com um ofício ou uma instância governamental. Essa peça trata da burocracia infame, que caracteriza todo e qualquer sistema hierárquico, principalmente os inchados, né? E ela é transformada aqui num comentário alegórico sobre toda aquela tirania que existe na Rússia czarista, não só nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades. Enquanto os burocratas mesquinhos, de forma proposital, vão usar essa máquina, que é a máquina do atraso, a máquina da negação, para reinar como se fossem semideuses em cima daqueles domínios, daqueles feudos localizados e regionais que são essas pequenas cidades. Então, essa é a sátira da burocracia. Sobre corrupção moral, o segundo dos temas que a gente tem, é um outro foco da peça, que é a corrupção dos pequenos burocratas. Mas dentro desse foco tem um alvo muito maior, porque o sistema burocrático ele se torna um símbolo de todos os sintomas dos quais as sociedades dependem para atender às suas necessidades. E o fato dessas necessidades devem ser atendidas, ele vai emprestar para aqueles que podem atendê-las um poder tremendo. E com esse poder de dar, sempre vem o poder de corromper. Então, numa cidade pequena onde falta tudo, um médico vira a pessoa mais importante, né? Um oficial dos Correios se torna uma figura importantíssima. A pessoa que é responsável pelas fronteiras, pela entrada e pela saída da cidade, se torna uma pessoa importantíssima. Então, o que nós vemos são complexidades do que a gente pode chamar de uma tirania burocrática aqui nessa corrupção moral, que elas são extrapoladas, essas complexidades são extrapoladas e vão se aplicar na sociedade russa e vão ser jugo de toda a sociedade. Por quê? Porque vivem sob o jugo maior de um czar que ele próprio é corrupto. Vocês veem que os temas vão se encadeando, porque quando você fala de banalidade do mal, que é o nosso terceiro tema, essa corrupção que é demonstrada por todos os personagens, ela está num nível muito inferior, claro, a um tipo qualquer de mal. Não existem burocratas verdadeiramente maus que estão, sabe, usando as pessoas como títere ali, são puppeteers, né? São titereiros das trevas, puxando os cordões. Mas o que o Gogol sugere é que há uma exibição coletiva de mediocridade inesgotável, que quando está em coletiva, quando você junta várias pequenas mediocridades, você cria um serviço do mal. Várias pequenas mediocridades, por exemplo, na atenção à educação de uma cidade como essa, que lembrem, é nowhere Russia, ou seja, nenhum lugar na Rússia, elas podem transformar uma geração inteira em ignorante, porque não tem escola. Um descaso com a saúde pública pode matar uma população inteira, porque a pequena ação, eu roubo aqui, não, mas é só o roubo
dos produtos da escola, ou é só um carimbo que eu estou cobrando mais caro, mas a longo prazo, coletivamente, você banaliza esse mal e as pessoas começam a ter uma tolerância obscena sobre coisas que não deveriam ser toleradas, né? Um dos aspectos mais incomuns dessa peça, vejam, ela não tem um vilão. Lembra do que eu falei sobre o protagonista e o antagonista? Não tem ninguém aqui que pode ser caracterizado como um herói também. Eu não tenho vilão e não tenho mocinho. Eu tenho um personagem que, ao mesmo tempo, é protagonista e antagonista, mas não em termos de ser mocinho bandido, mas em termos de estar em evidência na trama. O fato dele estar na frente, literalmente, o protagonista, ou seja, aquele que aparece adiante, aquele que está à frente dos demais personagens. É só por isso. O verdadeiro vilão dessa peça é a cumplicidade de quem aceita essa tirania burocrática. Porque sem o povo aceitando a tirania da burocracia, essa tirania não se sustenta. O próprio Gogol veio falar que havia mesclas do juízo final aqui. Até que ponto a gente pode confiar no Gogol? Né? Às vezes a gente confia desconfiando do autor pelos motivos que eu já mencionei. O autor tem muita consciência daquilo que está escrito, mas não sabe até onde que vai o que ele escreveu. E é fato, sim, que a peça segue de perto a história bíblica do fim dos tempos, os pecados da humanidade, o anticristo, a volta do Cristo, o juízo final. Gogol mostra aqui a humanidade em todos os seus vícios, né, mesquinhos, nessa peça, como cada um só se preocupa consigo mesmo, e pasmem que o anticristo chega na forma do Klestakov. Dá para você brincar com isso. Klestakov como o anticristo, porque ele seduz ainda mais os pecadores para pecarem mais ainda, levam eles ainda mais à sua idiotice, e quando ele tem a sua verdadeira identidade exposta, os personagens vão perceber o quanto cometem erros maiores do que os que já haviam cometido, e como esse julgamento iminente está sendo pesado. Em breve eles vão ser julgados de uma forma maior ainda do que foram inicialmente. E o que Gogol deseja? Ele deseja que o público esteja ciente do seu comportamento imoral e ouça a Deus antes que seja tarde demais. Lembra que ele começa a peça com aquele provérbio que dizia: não culpe o espelho se a sua cara está deformada. Né? Eu preciso olhar para o meu próprio umbigo, ver o meu comportamento imoral e ouvir a Deus antes que seja tarde demais. Então, nesse sentido, no sentido de admoestação, de exortação à melhoria do próprio eu, de como o homem se vê e da sua moralidade, sem dúvida pode ser comparado não só em estrutura, mas também em analogia ao elemento do juízo final. Fora isso, já fica difícil, já fica forçação de barra. Mas que é muito interessante e quase inevitável você associar o Kleshkov como se fosse o anticristo, isso é fato. Sobre esse tema quinto da autopreservação, está a ideia embutida de que todos os personagens nesse lugar eles estão preocupados, acima de tudo, em preservar ou até melhorar o próprio status, a própria reputação e, se possível, a própria fortuna. Eles se envolvem em mentiras, aceitam suborno, zombam, criticam dos outros, exibem uma vaidade obscena, negligenciam muito os seus deveres. Então, para eles, o bem-estar da cidade e o bem-estar dos habitantes vem em segundo lugar, depois que eles se certificam que o dele está guardado. Né? Isso funciona a curto prazo, o próprio Gogol sugere isso. Mas, eventualmente, no fim das contas, essas pessoas vão receber o seu castigo. Então, essa ideia da autopreservação, ela é muito bonitinha, muito aparente, ela dura e às vezes dá até revolta, porque quando você vê a ideia da autopreservação do corrupto, você imagina que ele está vencendo, ele está ganhando, porque ele só cresce, ele só fica mais poderoso. Ele aqui consegue adquirir ganhos obscenos, ele consegue fazer compras que são incompatíveis com a renda dele, o dinheiro circula espuriamente no entorno dessa pessoa.
e você fica indignado. Não é possível que uma alma dessa sem luz prospere. Mas essa prosperidade, ela é aparente. Explica Gogol. Porque, na verdade, em algum momento, seja à noite ou seja dia, amanhã ou depois, elas vão receber o seu castigo. Por isso que dá para fazer essa ilação com o juízo final. E a ideia da autopreservação é essa. Aquela coisa meio Gerson. O importante é se dar bem, eu preciso me preservar, desde que nada me afete, está tudo tranquilo. Sobre o prazer, nosso sexto tema central. Lembrem que esses são os temas principais. Existem outros temas secundários, mas eu só estou analisando os temas principais. Enquanto todos os personagens aparecem aqui, até um certo ponto, eles estão engajados na busca do prazer, vai ser o Klestakov quem eleva esse prazer a uma verdadeira forma de arte, porque ele está preocupado em ter certeza de que a vida dele ali naquela cidade vai ser o mais confortável, o mais excitante, o mais tranquila e o mais gratificante possível. São atividades de natureza decadente. Todas as atividades do Klestakov são baseadas no consumo, vocês já perceberam? Ele adora charutos, mulheres, jogos de azar, acima de tudo comida e bebida. Ele é um fanfarrão. Ele não quer ter que trabalhar para ganhar essas coisas. E aí é que os seus desejos ficam problemáticos. O Gogol não pune o Klestakov dentro do texto. O público fica especulando. Será que esse desequilíbrio entre o trabalho e o prazer vai chegar ao Klestakov também ou não? Né? O que o Gogol sugere é que os funcionários públicos são, na verdade, os mais repreensíveis, porque a busca deles pelo prazer e pela autopreservação está acontecendo às custas dos outros. E é isso que tem que ser analisado, porque em muitas formas ele deixa muita coisa em aberto no final. E é claro que deixar coisas em aberto dá muita margem à ambiguidade, à anfibologia, duplicidade de sentido, polissemia, como a gente conhece tecnicamente. O sétimo e não menos importante, a ordem aqui não é de importância, talvez o encadeamento, são esses perigos da visão coletiva. Quase todos os personagens da peça eles estão dispostos a aceitar que o Klestakov é o inspetor-geral, mesmo que cada vez mais vão surgindo evidências do contrário. Então, eles estão presos como um cavalo selado da visão que é o que vai levar eles à queda. Ou seja, por acreditarem coletivamente, ele não me parece ser um inspetor-geral. Não, mas o fulano de tal disse que teve com ele, e ele tem um porte, ele fala de certas coisas que são da cidade, de São Petersburgo, só pode ser ele. E aquela mentira se torna uma verdade porque todos estão dispostos a acreditar nela. Aquela brincadeira do Papai Noel que eu fiz em um encontro anterior. Por exemplo, é a jovem Maria que realmente vem e fala: pera um pouquinho, o que esse tal de Klestakov está falando não faz sentido. Quando ele diz que ele foi autor de um romance. Ele faz muita ostentação, né? Ele fica se ostentando, se vangloriando. É aquela velha história: falador passa mal. Falador passa mal. Fala demais, acaba morrendo pela boca. Só que os funcionários públicos, com medo, eles não vão investigar esses fatos, desde que eles estejam se preservando e se sintam bem-sucedidos na tal inspeção do inspetor-geral, mesmo que a inspeção seja uma inspeção fake. Né? Lembram que eu falei da questão da metáfora, que é uma coisa muito presente em Gogol? Pensa em algumas situações. Por exemplo, o prefeito ele proclama para os seus colegas, funcionários públicos, que ele vai primeiro até a pousada para falar com o inspetor e ele fala: não, deixe-me cuidar disso, que eu já passei por alguns cantos apertados e sempre me atrapalhei. Ele fala isso no verso 229, na fala, né, 229. O prefeito ele usa a metáfora de estar preso num canto apertado para expressar que ele já passou por situações difíceis, situações que pareciam sem ter solução, mas ele sempre conseguiu superar. E ele usa a palavra confusão para sugerir que foi difícil, mas que ele conseguiu mesmo assim. Né? Então, há muitas metáforas, essa é uma delas. Uma outra metáfora aqui, aproveitando os temas, é a da vida. Porque o próprio Klestakov ele se torna poético falando sobre comida. Ele diz assim: eu sou louco por boa comida, mas para que mais serve a vida se não para colher as flores do prazer? Né? Só para ilustrar também o tema do prazer. Ele fala isso no verso 254. Então, a imagem que a gente tem aqui é uma pessoa que está colhendo uma bela flor, sentindo um imenso prazer na aparência daquela flor,
no cheiro daquela flor. E é isso que o Klestakov usa para sugerir o quanto ele ama a vida e especificamente o quanto ele vê a boa comida. Ele diz que ele é gourmand, mas na verdade ele é gourmand, é uma jossa, ele é um glutão. A comida é um vício. A experiência de consumir alimentos tem um tom espiritual e estético hiperbólico aqui devido a essa metáfora. A ideia da comida é também a ideia da vida. Há, por exemplo, alguns símiles que a gente pode visualizar aqui tecnicamente. Como assim? Me dá um exemplo. Quando o Klestakov, vê se vocês lembram desse exemplo, e eu sei que alguns colegas que estão assistindo ao encontro sem terem lido a peça podem se sentir perdidos, mas eu acredito que nada do que eu vou falar aqui hoje vai deixar de ser entendido por alguém que não leu a peça, e eu preparei o encontro com isso em mente. Há um momento em que o Klestakov visita um hospital, e ele vê que são poucos os pacientes. E ele vira para o diretor da caridade e fala assim, são poucos, né? E o diretor fala, olha, desde que eu assumi o comando, os pacientes se recuperam como moscas. É claro que isso não é uma frase normal para se dizer, né? Morrer como uma mosca. Então, é uma coisa irônica, porque é provável que os pacientes estejam ali porque são poucos, porque a maioria já morreu. A maioria está morrendo porque a saúde está na lama e ninguém está fazendo nada para resolver. É o lixo. Ninguém cuidou, a corrupção destruiu a saúde. Está todo mundo morrendo. E quem não está dentro dos quartos da caridade para ser atendido é porque já está no cemitério. E é por isso que tem pouca gente doente, porque as outras todas já morreram. E ele brinca, ele fala que eles estão se recuperando como mosca. Na verdade, o normal é morrer como mosca, né? Então ele cria uma situação passando a imagem para o Klestakov de que o hospital é salubre, quando, na verdade, as pessoas estão morrendo esperando por um leito. Uma outra metáfora aqui, puxando mais e mais cenas, é o momento, o juiz, que é o tal que criava os gansos dentro da corte, ele se gaba, ele diz que ele é ateu, porque ele realmente pensa profundamente sobre as coisas, e o prefeito vai e zomba. Ele fala, muita massa cinzenta pode ser pior do que nada, que é a metáfora da massa cinzenta como célula cerebral, permite a gente ver que, na verdade, o prefeito não está satisfeito com ninguém que parece ter muito de qualquer coisa, tenha muito intelecto, tenha muitas ideias, tenha uma moral muito forte. Por quê? Porque entra em contraste com ele, né? Então fica muito nítido o quanto esse prefeito tenta desesperadamente impressionar o Klestakov comparando-se com outros prefeitos. Ele fala, oh, em outras cidades, prefeitos e outros funcionários estão mais preocupados com o seu. Aqui não. Aqui, não, aqui comigo o negócio é diferente. Percebe? Então, ironicamente, o prefeito e os seus funcionários são os mais culpados em tudo que está acontecendo. Então, é fundamental a gente ter esses temas, essas metáforas, essas análises em imagem, para a gente entender o que está acontecendo e ter tranquilidade para entrar numa análise. Eu vou dividir a análise, então, em análise do primeiro e do segundo ato, depois um comentário sobre o terceiro, e aí falo do quarto e do quinto. Antes, um pequeno giro para os eventuais comentários de vocês. É só um comentário muito interessante, essa falta de moralidade, né? E essa coisa da mosca, que lembra a necrofilia autoritária, né? Desse prefeito, desses dirigentes, que é algo absolutamente impressionante. Então, tudo circula como se fosse um grande tema. O próprio criado chega num determinado momento, o Osias, a dizer, olha, a gente já pode sair daqui porque já conseguimos coisa demais dessa cidade, né? Já podemos nos direcionar para outras venturas, porque aqui acho que não vai sair mais nada, né? E é muito peculiar você comparar isso tudo ao juízo final, porque há esse imaginário de que os fracos serão exaltados e eles vão sofrer eventualmente algum tipo de castigo, né? Isso é muito interessante. E sobre esse espectro que a gente vê das personagens com a imagem do juízo final, é muito tranquilo a gente trazer a ideia justamente da ausência de vilão e de mocinho com o elemento de que, no fundo, todo homem é um pecador e o fato de estar na Terra, pela visão cristã, né, que é a visão que ele diz verbalmente que ele incutiu na trama, que esses homens pecadores eventualmente vão ser julgados porque não há ninguém debaixo do sol que pode ser exaltado, né? Não há ninguém vivente debaixo do sol
que seja completamente digno de ser exaltado e, ao mesmo tempo, de ser completamente achincalhado, porque todos têm seus defeitos, seus pecados, e ele tem que levar isso em consideração, e o momento de julgar é o juízo final. Independente da questão religiosa e da imagem do juízo final, é um aspecto interessante do ponto de vista gnoseológico, né, da teoria da construção do saber, que é você entender que as pessoas, em geral, são falhas, e o pior tipo de gente que existe são os perfeitos, né? E dificilmente, quando você encontra alguém perfeito, você descobre o que é alguém imperfeito. Eu acho que é um pouco disso, filosoficamente, que ele solta aqui e tenta colocar. Vamos ver se aparece um pouco disso também na nossa análise. Então, iniciando a nossa análise agora propriamente dita, vamos começar com os atos 1 e 2. A partir do momento em que o inspetor-geral começa, fica muito claro que o Gogol não está poupando. Ele, sem rodeios, vai criticar, vai satirizar todos os funcionários russos corruptos. E esses personagens, eles articulam seus vários pontos fracos enquanto lutam para descobrir como fazer a sua cidade aparentar eficiência, aparentar salubridade e aparentar aquela agradabilidade. Então, a ideia aqui é a ideia do encobrimento. É a ideia da mentira, é a ideia do encobrimento. Então, mentiras e encobrimentos estão por toda parte, circulando junto com os planos para lidar com esse inspetor. O ponto principal da raiva do prefeito é que o inspetor está viajando incógnito, né? Ninguém sabe quem é ele. E o fato dele estar sem ser revelado, ele está preocupado porque, quando ele não sabe, ele não diz quem é que ele vai adular. Ele só se preocupa em ter tempo para fazer a cidade parecer algo que não é. É o eterno binômio da essência e da aparência. A essência versus a aparência. Que aparece em quase tudo que é literatura, e a gente já está careca de saber desse binômio aí de oposição. Se o Gogol fala para nós, leitores, olharmos contra esses funcionários públicos, ele não vai, em compensação, fazer com que a gente simpatize com a figura do Klestakov, porque o Klestakov é mais risível, é mais dissoluto, mais desagradável do que a maioria daqueles funcionários públicos, embora seja importante lembrar que os funcionários têm a vida das outras pessoas nas mãos, enquanto que o Klestakov, na maioria das vezes, só está fazendo a sua própria vida e a vida do Ossip muito tediosas, né? Então, ali, aquela velha história, que seja corrupto, mas que cause mal só a si próprio. Está causando com os outros, aí começa a ser um problema. E, provavelmente, analisando, há uma razão para essa distinção na maneira como os personagens são representados. Quem apresenta isso é um grande crítico de Gogol chamado Thomas Seltzer. Ele diz que a literatura russa ela está fortemente entrelaçada na própria trama da vida do seu povo. Não é luxo, não é só diversão, mas é completamente vinculada essa literatura à sociedade russa, à sua vitalidade. A vitalidade dessa literatura é medida com a vitalidade espiritual da sociedade russa. Então, não há dúvidas de que o Gogol escolheu audaciosamente um tema que ataca na fundação do Estado por meio da burocracia oficial russa. Ele mostrou, ele revelou, expôs a podridão e a corrupção dos instrumentos por meio dos quais o próprio governo russo funcionava. E mostra como cada pequena cidade era governada por um pequeno governador, cuja corrupção atingia todos os funcionários que estavam abaixo dele. E é por isso também que ele não nomeia essa cidade. Porém, contudo, entretanto, é fundamental lembrar: Gogol era conservador. Embora ele odiasse a burocracia, ele nunca encontrou falhas no próprio sistema ou na autocracia. O que ele faz é associar a corrupção e as mazelas aos funcionários.
era um problema de caráter daqueles funcionários que não desempenhavam bem os seus perfeitos papéis de burocratas. Então, o problema não é a burocracia em si, o problema são os agentes corruptos da burocracia. Então, eram os próprios personagens na visão de Gogol, e isso é fundamental, porque confundir os cargos públicos com as personagens, você tomar, né, o autor pela obra, como se fosse, né, associar os cargos aos funcionários, é não entender o que Gogol queria. Para Gogol, são os próprios personagens que devem ser desprezados, que devem ser ridicularizados, e não as condições que criaram esses personagens e fizeram agir como eles agiram. O Klestakov ele acaba sendo mais absurdo e desagradável do que os funcionários públicos nesse aspecto. Então, quando a gente fala propriamente do Klestakov, ele prova, poucos minutos depois de ser apresentado na peça, que ele está excessivamente interessado, por que não dizer obcecado, por comida e por bebida. Ele está pouco se lixando para o proprietário e ele despreza o proprietário. Por quê? O proprietário tem a audácia, pasmem, sick, né? A gente colocaria sick, entre parênteses, de não deixá-lo comer de graça. Principalmente depois dele acumular uma cobrança após cobrança. Ele tem uma conta enorme ali na estalagem. E quando ele finalmente consegue a comida de graça, que é uma comida muito escassa e nojenta na visão dele, ele mesmo assim come. Né? Há um outro estudioso de Gogol, Ronald LeBlanc, que faz uma análise semiótica daquela metáfora que eu contei para vocês, que é comer e beber no texto. E ele explica que a imagem seria comer como uma manjedoura. A ideia do poder e a ideia da violência. Então, quando você come na manjedoura, você tem o poder nas mãos. Quando você come na sarjeta, você come por prazer. Como assim? O prefeito, ele acha que o Klestakov ele está com ele num primeiro momento. E aí ele continua a alimentar. Por quê? Porque tem medo. Só que o Klestakov não está fazendo isso porque ele está fechado com o prefeito, mas sim porque ele quer comer, é o comer por prazer, a ideia da sarjeta. Ele é um epicurista, ele é um fanfarrão, se auto-intitula gourmand, mas ele é um vulgar e reclama com o prefeito da comida, como vocês bem lembraram, né, a qualidade da comida, não é porque ele é um inspetor tentando comentar sobre as instituições da cidade, é porque ele fica olhando para a comida o tempo inteiro e quer decidir na cabeça dele, na imagem dele, que não há nada mais ofensivo pessoalmente, e ele só vê o próprio umbigo, do que uma comida pobre. Ironicamente, o Ossip, que era o servo do Klestakov, é o completo oposto do mestre dele. Ele vê a comida como algo necessário para a sobrevivência e, inclusive, chega a lamentar como que a gula do mestre dele acaba representando os dois constantemente viverem sem dinheiro. Né? Então, uma vez que o prefeito consegue satisfazer a fome do Klestakov por comida, com um banquete de comida e de vinho, o Klestakov começa a se abrir para todos os outros prazeres que desfruta especialmente da natureza oral. Né? Então, pode até ter uma análise aqui freudiana. A imagem do charuto, a fanfarronice excessiva, né? A ideia da imagem da comida. Klestakov, ele tenta criar uma imagem de São Petersburgo como sendo um paraíso gastronômico de prazer. Ele tem uma satisfação, isso daí a gente percebeu, ele é mitômano. Ele tem um prazer quase orgástico em contar mentira. Sabe? Então ele come e mente, mente, come, come, mente, mente, come. E isso chama a atenção dele e ele fala dos muitos benefícios psicológicos, fala até de uma síndrome de serenidade que dá um estado de relaxamento, de amizade. Né? Então é algo fortíssimo, essa imagem do Klestakov. E ele também, talvez sem surpresa, vai vincular mulheres a alimentos. Né? Entendam como quiserem. Essa certamente é, na mentalidade do Klestakov, um dos pilares da literatura ocidental e da literatura principalmente europeia, que é um exemplo de prazeres interligados, que é você associar a imagem do feminino à comida, que é algo extremamente
vigoroso hedonista e que tem um poder, principalmente no patriarcalismo perpetuado, não só na literatura, mas na cultura ocidental como um todo. Quando a gente chega no terceiro ato, Gogol aumenta a ironia, aumenta a comédia, aumenta os comentários incisivos sobre as falhas desses burocratas. E a gente pode, claro, e deve considerar o terceiro ato isoladamente, porque ele é um ato intermediário entre o primeiro e o segundo, o quarto e o quinto. Klestakov é ainda mais cômico com essas histórias ridículas da vida dele em São Petersburgo. O prefeito continua fazendo de tudo ao seu alcance para impressionar alguém que é um Zé Ninguém. A esposa do prefeito, a Ana, atua como um modelo de vaidade e de egoísmo. Os funcionários públicos continuam tremendo na base com o pensamento de que esse homem, que novamente é um Zé Ninguém, pode descobrir a inépcia coletiva. Então fica claro nesse terceiro ato que se trata de uma comédia cujo foco é provocar riso, porque ela expõe os caminhos do mundo e encoraja esse comportamento moral. O que fica menos claro por leitor médio, e aí que entra a nossa análise e a importância de estarmos aqui juntos, é que essa peça é, como vimos, a alusão cristã à alegoria do juízo final. Esse ato vai mostrar isso mais do que todos. Então, nós podemos colocar a imagem aqui do Apocalipse, do terceiro ato, o Apocalipse cômico. Coloquemos, coloquemos essa imagem, a imagem do Apocalipse cômico. Coloca isso daí. Ato 3, Apocalipse cômico. E esse Apocalipse é uma zomba, sabe? Uma zombaria do mundo, uma parte de um esforço para obliterar esse mundo como um prelúdio do juízo final. O Vladimir Nabokov teria comentado que essa peça termina como se fosse um clarão ofuscante de um relâmpago e vem um trovão. Na verdade, é a ideia da tensão entre o clarão e a queda efetiva do raio, sabe, de tudo que a gente enxerga. Então, nós vemos o prefeito recebido com horror, seus funcionários protestando, lutando para cobrir as suas falhas, encobrir suas falhas. Eles representam a humanidade. Então, os funcionários são a humanidade. Então, essa é uma imagem que nós temos que ter. Os funcionários são a humanidade como um todo. Né? A humanidade retratada nesse apocalipse é a imagem de um e de outro a um só tempo. Né? Toda a corrupção, todas as fraquezas, os interesses próprios humanos, as vaidades, ganâncias, preguiças, prevaricações, a charlatanice, tudo isso é humano. E essa situação, claro, vai transformar o Klestakov, como eu disse, no anticristo. E ele é apenas uma ilusão. Ele é um homem sem substância, uma criatura de pura improvisação, que só pode responder aos sinais do momento. Se você não se mexe, ele não se mexe. Ele é vazio, Klestakov, mas ao mesmo tempo se torna assustador para o povo da cidade, porque cegos por ter alguém ali, essa figura de autoridade que pode derrocá-los, acabam enxergando como com valor agregado, quando na verdade ele não tem nenhum. Vendo-o como o diabo. Essa coisa mefistofélica, essa associação do diabo que gosta excessivamente de todos os tipos de prazeres, e aí podemos entrar numa leitura não necessariamente religiosa, mas pensando nos demônios da literatura russa, essa coisa espiritual de autossugestão. Né? E o Klestakov não só se gaba do quão inteligente, do quão gênio ele é, mesmo sendo um idiota, um ignaro, ele também mostra uma preocupação com o ferimento do nariz do Bob Chinsky. Né? Ele fala a preocupação de Klestakov por um homem pequeno, que parece um tanto desnecessário, é uma coisa que se justifica simbolicamente. Porque o que faz o anticristo? É dar atenção aos homens menores, porque eles é que se igualam. É apenas nos menores e não nos grandes.
Então, quando o Gerdame chega anunciando o inspetor oficial, aspas, o Cristo, os habitantes da cidade percebem que perseguiram ali uma ilusão, um anticristo. E que, no final, todo o tecido da sociedade está rasgado, está fissurado. É uma sociedade que se mostrou desprovida de afeto, de moralidade, de compaixão, e que está condenada pela sua própria natureza fragmentada e sem nenhuma substância. Né? E ele vai perguntar assim: vem cá, quando eu olho para o terceiro ato, o apocalipse cômico, e penso no que vai acontecer no fim da peça, não é a mesma ideia de deixar o céu ter a palavra final depois que as paixões humanas são descobertas? Quer dizer, isso é totalmente inebriante, que ainda que seja uma comédia, e Gogol garante que a gente acredite que esses personagens são ridículos demais para serem levados a sério, a gente vê que sem a presença do elemento humano, não haveria preocupação e, portanto, não tinha motivo para a gente rir. É o ridendo castigat mori, rindo, castigam-se os costumes. Portanto, é sem remorso que Gogol reduz os seus personagens ao absurdo, isso é muito presente na literatura gogoliana, o absurdo, e ainda assim eles sobrevivem. Sobrevivem ao ataque, porque eles ficam lá de pé quando a peça acaba. E eles transmitem a imagem espelhada da condição humana, aquele espelho que ele fala no começo. Então, o apocalipse dos funcionários públicos é, como eu disse, a admoestação do nosso apocalipse, que ainda está para chegar. O deles já chegou. Esse é o terceiro ato. Em relação ao quarto e o quinto ato, que formam um bloco final de fechamento, Klestakov goza da sua visita à cidade, tem dinheiro no bolso, tem um falso noivado, uma barriga cheia, aquela satisfação presunçosa por ter sido confundido com outra pessoa, mas os funcionários públicos agora estão sem dinheiro e sem orgulho, é a inversão. Ana não vai ter uma vida chamativa em São Petersburgo, o prefeito não vai chegar a ser general. Olha a frustração da perspectiva de ascensão social. Quando o chefe do correio encontra a carta do Klestakov para o seu amigo e expõe a verdade, o prefeito lamenta e vai dizer que algum escritor vai transformar os contratempos dele em comédia, o que é, claro, uma hilária metalinguagem, o texto falando do próprio texto, né? O inspetor-geral sendo citado pelo próprio prefeito. E Gogol chama esse riso do público ao longo desses dois atos finais mais para o fascínio, optando por encerrar a peça como se fosse um quadro mudo, deslumbrante. Ele, ao longo da peça, estava muito comprometido com essa encenação adequada, virando as costas para a Rússia com repulsa, deixa o país dele, lembra que eu falei que ele só volta na década de 40, e ele evita lidar com isso, com as encenações problemáticas da peça. E a gente pode se perguntar, o que essa cena muda, então? Por que isso era tão importante para o Gogol? Qual é a mensagem? E o Gogol chama essa cena muda de cena final da vida, uma pintura muda. E é aquilo, juízo final. Ele próprio fala, juízo final. Há uma palavrinha que a gente pode usar para colocar aqui no fim, que vai ter um vínculo com a religião ortodoxa russa, que é a ideia da iconostase. A iconostase é o grande altar da Igreja Ortodoxa Russa. Então, essa peça ela é uma anti-iconostase. Escrevam aí. Quarto e quinto ato é uma anti-iconostase, com S no final. É uma anti-iconostase fortíssima. E o que queremos dizer com esse chamamento da anti-iconostase? É um comentário sobre a própria leitura. Gogol era muito, muito sério com a sua comédia. É engraçado que Gogol atacava muitas vezes o vaudeville e o melodrama, que eram gêneros teatrais populares na época dele, e ele dizia que o teatro tinha que ser usado para finalidades maiores. Então você está rindo, mas você não está rindo à toa. O Gogol queria que a sua cena muda fosse lida pictoricamente para separar ela do resto da peça e chamar a atenção do impacto do público. É por isso que o final ele é sóbrio.
apesar da peça inteira ser cômica. E aqui nós vemos, de acordo com alguns estudiosos, um corolário de uma pintura famosa que fascinou Gogol. A pintura se chamava O Último Dia, do Briolov. Procurem essa tela. Chama-se, vou botar aqui, O Último Dia. O Último Dia, de Brilov, Briulov. É uma tela de 1834 que mostra uma cena da destruição de Pompeia. E o Gogol ficou muito impactado com essa tela. E o Gogol fala sobre a pintura. Elas evocam uma imagem dramática, universalizada e metafórica da humanidade à beira de um desastre. Uma imagem que se conecta à sua própria imagem de Rússia em meio a uma crise espiritual. A Rússia, lembram da aula introdutória, vive sempre uma crise espiritual. Então, se eu jogo essa imagem da anticonostase, associo com o homem no desespero, à beira de um precipício, ponto a cair, e eu olho as rubricas de cena, como ele diz para os atores se comportarem, vai aqui, vai ali, as direções do palco, elas são muito semelhantes às expressões, posições e os gestos das figuras na obra do Briolov. É uma pena que o nosso tempo é exíguo e eu não posso fazer uma análise da pintura do Briolov, mas deixo com vocês, porque aqueles que estão tentando fugir da queda de Pompeia na obra do Briolov estão congelados de medo como uma pedra no desespero. E essas reações à crise são demonstrativas das mensagens morais, mostram uma unidade ali, né? Embora na tela seja uma tragédia, aqui seja uma comédia, ele quer fazer uma igualdade. Gogol usa o modelo do Briolov para criar uma imagem de um município que se metamorfoseou numa comunidade durante um evento catastrófico e invoca um conceito chamado subornost, subornost, que é o estado de viver em constante suborno. É a única grande ideia, preservar a identidade desses personagens, mesmo que eles tenham, que eles façam parte de um todo harmonioso. E quando termina a peça, eles viram para a gente e dizem assim: vocês estão rindo do quê? Porque vocês estão rindo de vocês mesmos. Não culpe o espelho, está lá no começo, se a sua careta ou a sua cara está torta. Então, o público deve sentir que isso é um alerta, isso é uma mensagem moral que está sendo transmitida para eles pelo Gogol aqui, nesse seu excelente trabalho, nessa sua obra-prima. Quando nós voltarmos, nós vamos juntos analisar o Diário de um Louco, que também é, na verdade, escrito um ano antes, mas presume-se que o inspetor-geral tenha sido escrito fins de 1835 para estrear em 1836. Então, o Diário de um Louco, o conto do próximo encontro, vai ser analisado do ano de 1835.